Marcelo Ribeiro já demitiu mais de 5 faxineiras em 2 meses. Este milionário cruel torturava suas funcionárias até que não aguentassem mais. Mas quando Patrícia Costa viu Laura, a filha de 6 anos dele, careca por causa do câncer, ela fez o impensável. Pegou suas próprias economias, comprou uma peruca loira e colocou na menina. Quando Marcelo viu sua filha sorrindo pela primeira vez em meses, ele entrou em choque total. O que aconteceu depois, ninguém esperava. Antes de continuar, inscreva-se no canal, deixe seu like e escreva nos comentários de qual cidade você está assistindo a gente. O luxuoso escritório de Marcelo Ribeiro exalava poder e frieza. Atrás da mesa de mogno maciço, o empresário de 41 anos observava com olhos glaciais a mulher trêmula à sua frente. Seus dedos tamborilavam impacientes sobre a superfície polida enquanto revisava mentalmente a lista de falhas que culminariam em mais uma demissão. Senhora Aparecida, em apenas 3 semanas de trabalho, a senhora conseguiu quebrar um vaso Ming do século XVII, deixar marcas de água no mármore da sala principal e ontem teve a ousadia de usar o banheiro social dos convidados. Sua voz cortava o ar como uma lâmina afiada. Isso sem mencionar que encontrei 2 fios de cabelo na escadaria depois que a senhora passou o aspirador. A faxineira de 50 anos baixou a cabeça, suas mãos calejadas tremendo ligeiramente. Doutor Marcelo, eu posso melhorar, eu prometo. Preciso muito deste emprego. Meu neto está doente e... Escusas não consertar porcelana chinesa. Marcelo interrompeu sem demonstrar qualquer vestígio de compaixão. Esta é a 5ª funcionária que demito em 2 meses. Aparentemente é impossível encontrar alguém competente nesta cidade. Ele se levantou bruscamente, sua altura imponente projetando uma sombra sobre a mulher encolhida. O terno italiano impecavelmente cortado acentuava sua postura rígida e autoritária. Cada movimento era calculado para intimidar, cada palavra escolhida para ferir. Seus serviços não são mais necessários. O pagamento será depositado até amanhã, descontados os prejuízos. Naturalmente. Marcelo retornou à sua cadeira, já focando nos papéis espalhados sobre a mesa. Minha secretária a acompanhará até a saída. Enquanto a ex-funcionária saía cabisbaixa, Marcelo nem sequer levantou os olhos. Para ele, pessoas como Aparecida eram descartáveis, facilmente substituíveis por outras igualmente incompetentes. Seu mundo girava em torno de números, lucros e eficiência. Sentimentos eram luxos que não podia se permitir, especialmente depois dos últimos meses. O silêncio do escritório foi quebrado pelo toque do interfone. Senhor Ribeiro, já publiquei o anúncio para uma nova faxineira. Deve receber as primeiras ligações ainda hoje. Ótimo. E certifique-se de que a entrevista seja bem rigorosa desta vez. Quero alguém que entenda que perfeição não é negociável em minha casa. Ao desligar, Marcelo permitiu-se um suspiro quase imperceptível. Sua mansão de 3.000 metros quadrados precisava de cuidados impecáveis. Cada detalhe deveria estar sempre perfeito. Era assim que mantinha controle sobre ao menos uma parte de sua vida, já que outras áreas haviam escapado completamente de suas mãos. Em casa, Laura brincava sozinha na sala principal, cercada por bonecas e brinquedos espalhados pelo tapete persa. Seus 6 anos de idade pareciam carregar o peso de décadas, e sua cabecinha careca refletia a luz suave que entrava pelas janelas. O tratamento de quimioterapia havia roubado seus cachos dourados meses atrás, junto com grande parte de sua alegria infantil. Marcelo parou na porta da sala, observando a filha de longe. Sua garganta se apertou involuntariamente, mas ele forçou os músculos a relaxarem. Não podia demonstrar fraqueza, nem mesmo diante de uma criança, especialmente diante desta criança, que o lembrava constantemente de sua impotência diante do câncer que assombrava sua pequena família. Papai vai trabalhar até tarde hoje, Laura. Fique na sala e não suje nada. Sua voz saiu mais áspera que pretendia. Mas ele já havia se virado.
subindo as escadas em direção ao seu escritório doméstico. Laura continuou brincando em silêncio, acostumada com a distância emocional do pai. Seus bonequinhos encenavam histórias onde famílias se abraçavam e pais participavam das brincadeiras, realidades que existiam apenas em sua imaginação fértil. O eco dos passos de Marcelo pelos corredores da mansão soava como uma sentença. Mais uma faxineira havia falhado em atender suas expectativas impossíveis. Mas o que ela não sabia é que sua sucessora estava prestes a mudar tudo para sempre. Patrícia Costa ajeitou nervosamente o cabelo preso em um coque simples enquanto tocava a campainha da imponente mansão. Seus 30 anos haviam sido marcados por lutas constantes, mas nunca desistira de buscar uma vida melhor para si e para sua família. O uniforme azul que vestia estava impecável, passado com todo cuidado na madrugada anterior. A porta de carvalho maciço se abriu, revelando uma secretária elegante que a conduziu através de corredores ornamentados com quadros caros e móveis de época. Patrícia tentou não demonstrar o nervosismo que crescia a cada passo, sabendo que precisava desesperadamente desta oportunidade. O escritório de Marcelo Ribeiro era ainda mais intimidador do que havia imaginado. O homem atrás da mesa irradiava autoridade e frieza, seus olhos escuros, analisando cada detalhe de sua aparência com precisão cirúrgica. Ela se sentou na cadeira indicada, mantendo as costas eretas e as mãos entrelaçadas no colo. Patrícia Costa, 30 anos, ensino médio completo. Marcelo lia seu currículo com a mesma expressão que usaria para examinar um relatório financeiro. 3 empregos anteriores em limpeza doméstica, 2 cartas de recomendação. Por que foi demitida do último emprego? A família se mudou para o exterior, senhor. Trabalhei com eles por 2 anos sem nenhum problema. Patrícia manteve a voz firme, mesmo sentindo o peso do olhar penetrante do empresário. Vou ser direto sobre minhas expectativas. Marcelo se recostou na cadeira, começando uma enumeração que soava como um manual militar. Esta casa possui 3.000 metros quadrados que devem estar impecáveis todos os dias. Cada superfície deve brilhar, cada objeto deve estar exatamente em seu lugar. Não tolero impressões digitais em espelhos, manchas em pisos ou sequer um grão de poeira nos móveis. Patrícia assentiu, anotando mentalmente cada exigência. Havia trabalhado em casas grandes antes. Sabia que a disciplina era fundamental para manter um emprego deste nível. Outra coisa fundamental, continuou Marcelo, sua voz assumindo um tom ainda mais severo. Tenho uma filha de 6 anos. Sob nenhuma circunstância você deve interagir com ela. Seu trabalho é limpeza, não cuidados infantis. A menina tem seus próprios horários e atividades. Você deve manter distância e focar exclusivamente em suas funções. A instrução soou estranha para Patrícia, que sempre havia mantido relacionamentos cordiais com as crianças das famílias onde trabalhara. Mas ela precisava do emprego, e as regras do patrão, por mais rígidas que fossem, teriam que ser respeitadas. Entendo perfeitamente, Sr. Ribeiro. Posso garantir que sou muito discreta e focada no trabalho. O salário é de R$ 4.000 mensais com carteira assinada. Horário das 7 da manhã às 5 da tarde, de segunda a sexta. Aos sábados, limpeza pesada quinzenal das 3 às 8 da noite. Marcelo tamborilou os dedos na mesa. Período de experiência de 3 meses. Qualquer deslize, por menor que seja, resultará em demissão imediata. O valor do salário fez os olhos de Patrícia brilharem involuntariamente. Era mais do que havia ganhado em qualquer emprego anterior, o suficiente para finalmente quitar as dívidas acumuladas e ainda sobrar para investir no futuro de sua família. Aceito todas as condições, senhor. Quando posso começar? Amanhã, 7 horas em ponto. Minha governanta vai explicar a rotina de limpeza e mostrar onde ficam os produtos e equipamentos. Marcelo já estava se levantando, indicando que a entrevista havia terminado. Lembrando, pontualidade, perfeição e distância da criança.
São as 3 regras inegociáveis. Patrícia se despediu com um aperto de mão firme, sentindo uma mistura de alívio e apreensão. Conseguira o emprego, mas as condições eram mais rígidas que qualquer coisa que já havia enfrentado. Principalmente a regra sobre não interagir com a filha do patrão, que despertara sua curiosidade maternal. Enquanto era conduzida até a saída, ela avistou rapidamente uma menina pequena na sala principal. A criança estava sentada no chão, brincando sozinha com bonecas, e algo em sua aparência tocou o coração de Patrícia de forma inexplicável. Havia uma melancolia prematura naqueles olhinhos, uma solidão que ela reconheceu de sua própria infância difícil. A porta se fechou atrás dela, mas a imagem da menina ficou gravada em sua mente. Patrícia sabia que precisava seguir as regras do patrão rigorosamente, mas seu instinto maternal já estava despertando uma conexão que seria impossível ignorar. No caminho de volta para casa, ela planejou mentalmente como seria seu primeiro dia. Chegaria mais cedo, trabalharia com dedicação redobrada e provaria que era diferente das outras funcionárias que Marcelo havia demitido. Mas o que ela não imaginava é que sua presença naquela casa estava prestes a despertar mudanças que nenhum deles poderia prever. O despertador tocou às 5:30 da manhã, mas Patrícia já estava acordada há 15 minutos, repassando mentalmente sua estratégia para o primeiro dia. Tomou um banho rápido, vestiu o uniforme impecavelmente limpo e separou seus cabelos em um coque perfeito. Não podia dar margem para nenhuma crítica sobre sua apresentação pessoal. Chegou à mansão 10 minutos antes do horário, aguardando pacientemente na entrada até que a governanta, Dona Carmen, uma senhora de 60 anos com ar maternal, veio recebê-la. A mulher havia trabalhado para a família Ribeiro por mais de uma década e conhecia cada detalhe da rotina doméstica. "Filha, vou ser direta com você", disse Carmen, enquanto conduzia Patrícia através dos corredores. "O Dr. Marcelo é um homem muito exigente. Já vi muitas moças boas perderem o emprego aqui por pequenos deslizes. Ele não perdoa nada." Patrícia assentiu gravemente, absorvendo cada conselho. Carmen mostrou-lhe o armário de produtos de limpeza, explicou a ordem específica de cada ambiente e detalhou as técnicas exigidas para cada superfície. Cristais deveriam ser limpos apenas com produtos específicos, madeiras envernizadas tinham um tratamento particular e os mármores requeriam cuidados especiais para evitar manchas. "E sobre a menina?", perguntou Patrícia discretamente. "Dona Carmen, posso ao menos cumprimentá-la quando nos encontrarmos?" A governanta suspirou pesadamente, seus olhos revelando uma tristeza profunda. "Laura é um anjo, mas o pai dela, desde que ela ficou doente, ele não consegue mais olhar para ela direito. Criou essa regra de não interação como se quisesse proteger a si mesmo, não a menina. Ela está doente?" "Câncer, filha. Descobriram há 8 meses. A quimioterapia tirou todos os cabelinhos dela e desde então o Dr. Marcelo se tornou ainda mais fechado e controlador." Carmen balançou a cabeça tristemente. "Aquela criança vive praticamente sozinha nesta casa enorme." As palavras da governanta tocaram o coração de Patrícia profundamente. Ela mesma havia crescido com um pai ausente emocionalmente e sabia o quanto essa carência podia marcar uma criança para sempre. Mas precisava manter o foco no trabalho se quisesse manter o emprego. Durante a manhã, Patrícia trabalhou com dedicação extraordinária. Cada móvel foi limpo com precisão milimétrica, cada superfície polida até brilhar como espelho. Ela reorganizou discretamente alguns objetos decorativos, deixando-os em posições mais harmoniosas, e cuidou para não deixar nem mesmo uma pegada no chão recém-encerado. Por volta das 10 horas, enquanto limpava a sala principal, ela ouviu passos pequenos descendo a escadaria. Laura apareceu na porta, vestindo um vestidinho rosa com estampa de unicórnios, sua cabecinha careca coberta por um pequeno gorro colorido. A menina parou ao ver Patrícia, observando-a com curiosidade infantil. "Oi,
disse Laura timidamente, seus olhos grandes e expressivos fixos na nova funcionária. Patrícia sentiu seu coração acelerar. Sabia que deveria ignorar a criança conforme as instruções do patrão, mas algo na fragilidade daquela menina despertou todos os seus instintos maternais. Ela ofereceu um sorriso discreto e acenou rapidamente antes de voltar ao trabalho, fingindo estar completamente concentrada na limpeza. Laura se aproximou devagar, se sentando no tapete com suas bonecas. Patrícia continuou trabalhando, mas percebia cada movimento da criança pelo canto do olho. A menina brincava de forma melancólica, suas bonecas encenando histórias tristes, onde princesas viviam sozinhas em castelos vazios. Minha boneca também não tem cabelo, murmurou Laura para si mesma, acariciando a cabeça lisa de uma das bonecas. Igual eu. As palavras atingiram Patrícia como uma punhalada. Ela precisou engolir o nó que se formou em sua garganta e lutar contra o impulso de se aproximar e consolar a criança. Em vez disso, continuou limpando silenciosamente, mas sua mente já estava trabalhando em pensamentos que não deveria estar tendo. Quando Marcelo chegou para o almoço, ele inspecionou cada cômodo que Patrícia havia limpo. Passou os dedos sobre superfícies procurando por poeira, examinou espelhos contra a luz em busca de manchas e verificou se todos os objetos estavam em seus lugares exatos. Sua expressão permaneceu neutra durante toda a inspeção. Bom trabalho até agora, disse finalmente, o que soou quase como um elogio vindo de alguém tão exigente. Continue assim. Durante a tarde, Patrícia organizou os quartos do segundo andar. No quarto de Laura, ela se deparou com dezenas de fotos da menina antes da doença. Em cada imagem, Laura sorria radiante, seus cachos dourados brilhando sob o sol, parecendo uma pequena princesa saída de um conto de fadas. A transformação era chocante. A criança das fotos irradiava alegria e vivacidade, enquanto a Laura atual carregava uma tristeza prematura que partia o coração. Patrícia segurou uma das fotos com cuidado, observando o sorriso genuíno que ela não havia visto naquele dia. Ao terminar o trabalho, Patrícia se despediu discretamente de Carmen e seguiu em direção à saída. Na sala principal, Laura ainda brincava sozinha, agora construindo uma casinha com blocos coloridos. A menina levantou os olhos e acenou timidamente para ela. Desta vez, Patrícia não conseguiu resistir. Ofereceu um sorriso caloroso e acenou de volta, sussurrando um tchau quase inaudível. O rostinho de Laura se iluminou com um sorriso tímido, mas genuíno, o primeiro que Patrícia havia visto durante todo o dia. Obrigado por assistir até aqui. Sua presença faz toda a diferença em nossa jornada juntos. No ônibus de volta para casa, Patrícia não conseguia tirar Laura de sua mente. Havia algo naquela criança que despertara sua compaixão maternal de forma avassaladora. Ela sabia que precisava manter distância para preservar seu emprego, mas também sabia que seria impossível ignorar completamente o sofrimento silencioso daquela menina. Enquanto planejava o dia seguinte, Patrícia tomou uma decisão que mudaria tudo. Ela faria seu trabalho impecavelmente, seguiria todas as regras do patrão, mas encontraria pequenas formas de trazer um pouco de alegria para a vida de Laura, mesmo que isso significasse arriscar tudo. Mas o que ela não imaginava é que essa decisão estava prestes a desencadear eventos que transformariam não apenas a vida da menina, mas de toda a família Ribeiro para sempre. A segunda semana de trabalho transcorria sem incidentes, até que durante a limpeza da sala principal, Patrícia acidentalmente esbarrou na mesa lateral onde ficavam os porta-retratos familiares. Uma das fotos escorregou de sua base e caiu no chão com um ruído seco que ecoou pela mansão silenciosa. Patrícia se abaixou rapidamente para recolher a moldura, rezando para que não tivesse quebrado o vidro. Era uma foto de Laura aos 4 anos, correndo em um jardim florido, com seus cachos dourados, voando ao vento.
Seus olhos brilhavam de pura felicidade, enquanto perseguia borboletas coloridas, a imagem perfeita da inocência infantil. Essa foto foi tirada no meu aniversário de 4 anos, disse uma voz pequena atrás dela. Patrícia se virou e encontrou Laura parada na entrada da sala, observando-a com seus olhos grandes e expressivos. A menina se aproximou devagar, como se testasse uma reação que não sabia se viria. Eu tinha cabelo bem comprido naquela época, continuou Laura, sua voz carregando uma nostalgia que não deveria existir em uma criança tão pequena. Mamãe sempre dizia que eu parecia uma princesa de verdade. O coração de Patrícia se apertou. Ela sabia que não deveria conversar com a menina, mas as palavras saíram antes que pudesse controlá-las. Você continua sendo uma princesa, Laura. Princesas de verdade são corajosas como você. O rostinho de Laura se iluminou com um sorriso tímido. Você acha mesmo? Papai nunca me chama de princesa mais. Acho que ele não gosta de me ver sem cabelo. Tenho certeza de que seu papai te ama muito. Às vezes os adultos não sabem como demonstrar os sentimentos quando estão preocupados. Patrícia se ajoelhou na altura da menina, esquecendo momentaneamente das regras rígidas de Marcelo. Eu sonho toda noite que meu cabelo cresceu de volta e eu posso ser princesa outra vez. Nos meus sonhos, papai sorri para mim e brinca comigo como antes. Laura tocou inconscientemente seu gorro colorido. Você acha que meu cabelo vai crescer bonito igual era antes? Tenho certeza que sim, querida. E quando crescer, você vai ser a princesa mais linda de todas. Patrícia sentiu os olhos marejarem, mas manteve o sorriso encorajador. Posso te contar um segredo? Laura se aproximou ainda mais, baixando a voz como se compartilhasse algo muito importante. Eu guardei uma mecha do meu cabelo antes de cortar tudo. Está numa caixinha no meu quarto. Às vezes eu fico olhando e lembrando como era ser normal. A palavra normal, saindo da boca de uma criança de 6 anos, foi como uma facada no peito de Patrícia. Ela estava prestes a responder quando ouviu passos firmes no corredor. Marcelo estava voltando do escritório mais cedo que o habitual. Laura, o que você está fazendo aqui? A voz de Marcelo cortou o ar como uma lâmina gelada. Seus olhos se moveram rapidamente entre a filha e Patrícia, que ainda estava ajoelhada com a foto na mão. Eu só estava... Laura começou, mas a expressão no rosto do pai a fez emudecer instantaneamente. Você, Marcelo apontou para Patrícia com um dedo acusador. Foi muito clara sobre as regras. O que significa essa conversa com minha filha? Patrícia se levantou rapidamente, colocando a foto de volta no lugar com mãos ligeiramente trêmulas. Senhor Ribeiro, peço desculpas. A foto caiu quando eu estava limpando e a menina apareceu. Não foi intencional. Intencional ou não, foi uma violação direta das minhas instruções. Marcelo se aproximou, sua presença intimidadora preenchendo o ambiente. Laura, vá para seu quarto, agora. A menina obedeceu cabisbaixa, mas antes de sair, se virou para Patrícia. Obrigada por dizer que eu ainda sou uma princesa, sussurrou, antes de correr escadaria acima. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Marcelo observava Patrícia com olhos flamejantes, claramente lutando para controlar sua raiva. Seus punhos estavam cerrados ao lado do corpo e ela podia ver a veia saltada em sua testa. Esta é sua primeira e única advertência, disse ele finalmente, sua voz baixa, mas carregada de ameaça. Uma conversa, por menor que seja, com minha filha resultará em demissão imediata. Está claro? Perfeitamente claro, senhor. Ótimo. Termine seu trabalho e se retire. Amanhã espero que tenha esquecido que existe uma criança nesta casa. Marcelo saiu da sala com passos pesados, deixando Patrícia sozinha com seus pensamentos conflituosos. Ela sabia que havia cruzado uma linha perigosa, mas as palavras de Laura ecoavam em sua mente. A menina se sentia não amada pelo próprio pai. Achava que não era mais uma princesa por causa do câncer. Naquela noite, em casa, Patrícia não conseguiu dormir.
A imagem de Laura tocando o gorro e sonhando com seus cabelos voltava constantemente. Ela pensou em sua própria infância, nos momentos em que precisou de um adulto que a fizesse sentir especial e não encontrou ninguém. Uma ideia começou a se formar em sua mente, perigosa e completamente contra as regras estabelecidas. Mas quanto mais pensava, mais a ideia ganhava força. Se Marcelo não podia dar à filha o que ela precisava emocionalmente, talvez outra pessoa pudesse fazer isso discretamente. Patrícia pegou seu celular e começou a pesquisar. Lojas de perucas infantis, preços, estilos. Com seu primeiro salário, poderia comprar uma peruca loira linda para Laura, igual ao cabelo que ela tinha nas fotos. Seria um presente secreto, algo para devolver um pouco da autoestima à menina. Sabia que estava arriscando tudo, seu emprego, sua estabilidade financeira, seu futuro. Mas algumas coisas eram mais importantes que a segurança pessoal. Uma criança de 6 anos não deveria se sentir anormal ou não amada por seu próprio pai. Pela primeira vez em semanas, Patrícia sorriu antes de dormir. Tinha um plano e nada no mundo a impediria de executá-lo. Mas o que ela não sabia é que sua decisão corajosa estava prestes a provocar uma reação que mudaria para sempre a dinâmica daquela família aparentemente inabalável. A tensão na mansão Ribeiro era palpável nos dias seguintes ao incidente na sala. Marcelo observava cada movimento de Patrícia como um falcão, procurando por qualquer deslize que justificasse sua demissão imediata. Ela, por sua vez, trabalhava com ainda mais dedicação, mantendo distância rigorosamente respeitosa de Laura, sempre que suas rotas se cruzavam. Na manhã de sexta-feira, Marcelo chamou Patrícia para uma conversa no seu escritório. Ela subiu as escadas com o coração acelerado, temendo que sua pesquisa sobre perucas tivesse sido descoberta de alguma forma. O empresário estava sentado atrás de sua mesa com uma expressão ainda mais severa que o usual. "Sente-se", ordenou, apontando para a cadeira à sua frente. "Precisamos esclarecer algumas coisas sobre sua posição nesta casa." Patrícia obedeceu silenciosamente, mantendo as mãos entrelaçadas no colo para disfarçar o nervosismo. Marcelo a observou por longos segundos antes de começar a falar, como se estivesse decidindo quão direto seria. "Minha filha está passando por um período muito difícil", começou, sua voz carregando um tom que ela nunca havia ouvido antes, quase vulnerável. "O tratamento de câncer não é apenas fisicamente desgastante, mas emocionalmente devastador para uma criança." Patrícia assentiu, não ousando interrompê-lo. "Criei a regra de não interação, não por crueldade, mas por necessidade." Marcelo se recostou na cadeira, evitando o olhar direto de Patrícia. Laura se apega facilmente às pessoas, e quando elas inevitavelmente saem de sua vida, como as 5 faxineiras anteriores, ela sofre. "Não posso permitir que isso aconteça novamente." "Senhor Ribeiro", Patrícia se arriscou a falar, "posso fazer uma pergunta respeitosa?" Ele acenou brevemente. "Por que o senhor não consegue olhar para sua própria filha?" A pergunta saiu com mais coragem do que ela sentia. Laura precisa sentir que é amada pelo pai, especialmente agora. O rosto de Marcelo se fechou instantaneamente, suas feições se endurecendo como mármore. "Isso não é da sua conta. Sua função aqui é limpar, não dar conselhos sobre criação de filhos." Mas Laura se sente rejeitada pelo senhor. Ela acha que não é mais uma princesa porque perdeu o cabelo. Patrícia sabia que estava pisando em território perigoso, mas as palavras continuaram saindo. Uma criança de 6 anos não deveria carregar esse tipo de dor sozinha. "Chega!" Marcelo bateu a mão na mesa com força, fazendo Patrícia se sobressaltar. "Você não entende nada sobre minha situação. Não sabe o que é ver sua filha definhar dia após dia, não conseguir fazer absolutamente nada para impedir o sofrimento dela." Pela primeira vez, Patrícia viu uma rachadura na armadura emocional de Marcelo. Seus olhos brilhavam com lágrimas contidas e sua voz
Tremia ligeiramente. Você acha que não me mata por dentro ver Laura triste? Que não me despedaça ter que levá-la para sessões de quimioterapia e vê-la vomitar a noite inteira? Ele se levantou bruscamente, caminhando até a janela. Cada olhar dela me lembra que sou completamente impotente diante desta doença maldita. O silêncio que se seguiu foi carregado de dor crua. Patrícia sentiu seu coração se apertar ao compreender finalmente a verdadeira razão por trás da frieza de Marcelo. Não era falta de amor, era excesso de dor. Senhor Ribeiro, ela disse suavemente, fugir da dor não a faz desaparecer, e sua filha está interpretando sua distância como rejeição. E o que você sugere que eu faça? Marcelo se virou, seu rosto mostrando uma vulnerabilidade que ele raramente permitia que outros vissem. Como posso olhar para ela sem desmoronar? Como posso ser forte quando me sinto completamente destruído por dentro? Sendo presente. Laura não precisa que o senhor seja forte o tempo todo. Ela precisa que o senhor esteja lá, dividindo a luta com ela. Patrícia se levantou, dando um passo cauteloso em sua direção. Quando meu pai se afastou de mim durante minha infância difícil, eu pensei que a culpa era minha, que eu não era digna de amor. Marcelo fechou os olhos, como se as palavras de Patrícia fossem fisicamente dolorosas. Esta é minha última advertência para você, disse ele finalmente, sua voz voltando ao tom profissional, mas sem a frieza anterior. Mantenha distância de Laura. Não porque não me importo com ela, mas porque me importo demais. Não posso arriscar que ela se machuque ainda mais. E se eu puder ajudá-la sem me aproximar demais? Se eu puder fazer algo discreto que traga um pouco de alegria para ela? Patrícia sabia que estava se arriscando enormemente, mas precisava tentar. Como o quê? Patrícia respirou fundo, tomando coragem para o que estava prestes a propor. Algo que a faça se sentir bonita novamente, especial, como uma princesa de verdade. Ela pausou, observando a reação dele, sem criar vínculos emocionais perigosos, apenas devolvendo um pouco da autoestima que ela perdeu. Marcelo a estudou intensamente, como se tentasse decifrar suas verdadeiras intenções. Seja mais específica. Ainda não tenho detalhes definidos, mas posso garantir que seria algo discreto, que não interferiria na rotina dela, nem criaria expectativas falsas. Patrícia escolheu suas palavras cuidadosamente. Apenas um gesto pequeno que mostrasse que ela ainda é especial. Se você tem uma semana para provar que pode trabalhar aqui sem causar problemas, disse Marcelo finalmente. Se eu perceber qualquer mudança no comportamento de Laura, qualquer evidência de que você está se envolvendo emocionalmente com ela, você será demitida na mesma hora. Entendi perfeitamente. E Patrícia, ele a chamou quando ela já estava na porta. Qualquer gesto, por menor que seja, deve ser aprovado por mim primeiro. Não quero surpresas. Ela assentiu e saiu do escritório, sabendo que havia conquistado uma abertura mínima, mas também que estava caminhando em uma corda bamba. Marcelo não aprovaria sua ideia da peruca se soubesse antecipadamente. Ele estava ferido demais para aceitar qualquer risco emocional. Mas Patrícia havia tomado sua decisão. Algumas vezes, pedir perdão era melhor que pedir permissão. E Laura merecia se sentir como uma princesa pelo menos uma vez mais em sua vida, independentemente das consequências que isso pudesse trazer. Durante o resto do dia, ela trabalhou com ainda mais determinação, preparando-se mentalmente para o maior risco que já havia assumido em sua carreira. Mas o que Marcelo não sabia é que já era tarde demais para impedi-la. Sua decisão estava tomada, e nada no mundo a faria mudar de ideia. O sábado chegou com céu nublado e um vento frio que anunciava chuva. Patrícia havia acordado às 5 da manhã, não por obrigação, mas por ansiedade. Em sua bolsa estava cuidadosamente guardada uma caixa cor-de-rosa que havia comprado com suas economias na sexta-feira após o trabalho. Uma peruca infantil loira de cabelos longos e cacheados, exatamente igual ao cabelo que Laura tinha nas fotos. Marcelo havia saído para uma reunião importante que duraria toda a manhã, conforme Carmen havia informado.
Era a oportunidade perfeita para executar seu plano sem ser flagrada em flagrante. Patrícia trabalhou com eficiência redobrada, terminando a limpeza do primeiro andar em tempo recorde. Por volta das 10 horas, ela ouviu os passinhos familiares descendo a escadaria. Laura apareceu na sala principal, vestindo um pijama rosa, com estampa de unicórnios, seus pés descalços fazendo ruídos suaves no chão de mármore. A menina parou ao ver Patrícia, oferecendo um sorriso tímido. "Papai saiu", disse Laura, como se isso fosse uma informação importante que deveria ser compartilhada. "Eu sei, querida. Dona Carmen me contou." Patrícia colocou o pano de limpeza de lado e se aproximou cuidadosamente. "Laura, posso te mostrar uma coisa muito especial?" Os olhos da menina se iluminaram com curiosidade. Ela assentiu energicamente, se aproximando de Patrícia com a confiança natural das crianças. "Feche os olhos e me dê as mãos", instruiu Patrícia suavemente. Laura obedeceu, fechando os olhos apertados e estendendo suas mãozinhas pequenas. Patrícia a guiou até o sofá da sala, pedindo que se sentasse e mantivesse os olhos fechados. "O que você mais sente falta de quando era menor?" perguntou Patrícia, retirando cuidadosamente a peruca da caixa. "Meus cabelos", respondeu Laura sem hesitar. "Eu sonho com eles toda noite. Sonho que acordo e eles cresceram de volta, longos e bonitos como antes. E se eu te dissesse que hoje esse sonho pode se tornar realidade?" Laura abriu os olhos rapidamente, mas Patrícia pediu que os fechasse novamente. Com todo o cuidado do mundo, ela colocou a peruca na cabeça da menina, ajustando-a perfeitamente e arrumando os cachos dourados sobre os ombros pequenos. "Agora pode abrir os olhos e se olhar no espelho." Laura abriu os olhos devagar e caminhou até o espelho grande da sala. O que ela viu a fez soltar um grito de pura alegria que ecoou pela mansão inteira. A menina no reflexo era exatamente como ela se lembrava de ser. Uma pequena princesa de cabelos dourados que brilhavam sob a luz. Sou eu de verdade!" Laura gritou, tocando os cachos com reverência, como se temesse que desaparecessem a qualquer momento. "Patrícia, você me trouxe meus cabelos de volta!" A menina começou a girar em frente ao espelho, vendo os cabelos voarem ao redor de seu rosto radiante. Suas risadas encheram a sala de uma alegria que não se ouvia há meses naquela casa. Ela correu até Patrícia e a abraçou com força, suas lágrimas de felicidade molhando o uniforme da faxineira. "Obrigada, obrigada, obrigada", Laura repetia sem parar. "Agora eu posso ser princesa de novo. Agora papai vai me achar bonita outra vez." Patrícia se ajoelhou na altura da menina, ajeitando delicadamente os cachos dourados. "Você sempre foi bonita, Laura. Com ou sem cabelo, você sempre foi e sempre será uma princesa de verdade. Posso ficar com ela para sempre?" Os olhos de Laura brilhavam com esperança. "Esta é sua peruca especial. Sempre que você quiser se sentir como uma princesa, pode usá-la." Patrícia sorriu, limpando as próprias lágrimas que haviam começado a cair. "Mas lembra que você também é linda sem ela, está bem?" Laura assentiu energicamente, já perdida novamente na contemplação de sua imagem no espelho. Ela fazia poses de princesa, falava com voz dramática e fingia que os cachos eram uma coroa dourada. Foi nesse momento de pura magia que o som da chave na fechadura ecoou pelo hall de entrada. Marcelo havia voltado mais cedo da reunião. Patrícia sentiu o sangue gelar em suas veias. Ela ouviu os passos familiares do patrão se aproximando da sala. Mas não havia tempo para esconder a peruca ou explicar a situação. Laura estava radiante demais para perceber o perigo iminente. Papai! Papai! Olha!" Laura correu em direção à porta, seus cachos dourados balançando ao vento. "Olha como eu estou bonita! Sou uma princesa de verdade de novo!" Marcelo apareceu na porta da sala e parou completamente. Seus olhos se fixaram em Laura, na filha que não via há meses, na menina radiante de felicidade que dançava com cabelos dourados voando ao redor de seu rosto angelical. Por um momento que pareceu eterno, ninguém se moveu.
Marcelo estava em choque absoluto, seus olhos se movendo entre Laura e Patrícia, tentando processar o que estava vendo. Sua expressão passou por uma sequência rápida de emoções. Surpresa, confusão, raiva e algo que Patrícia não conseguiu identificar completamente. Papai, você gostou? Laura girou mais uma vez, esperando uma reação que tardava a vir. Agora você pode me chamar de princesa de novo? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marcelo continuava parado na porta, seu rosto uma máscara indecifrada de emoções conflitantes, enquanto Patrícia aguardava o veredito que definiria não apenas seu futuro profissional, mas possivelmente toda a sua vida. Mas o que estava prestes a acontecer mudaria tudo para sempre. O silêncio na sala era tão denso que Patrícia podia ouvir os batimentos acelerados de seu próprio coração. Marcelo permanecia imóvel na porta, seus olhos fixos em Laura, que continuava girando alegremente com a peruca, alheia à atenção que se instalara no ambiente. Laura! A voz de Marcelo saiu rouca, quase irreconhecível. Vá para seu quarto, agora! Mas papai, você não disse se gostou. Laura parou de girar, sua expressão de alegria começando a murchar diante da frieza na voz do pai. Não achou que eu estou bonita? Para. Ó quarto. Agora. Cada palavra foi pronunciada com uma precisão glacial que fez Laura recuar instintivamente. A menina olhou rapidamente para Patrícia, como se buscasse proteção, mas a faxineira estava pálida e claramente apavorada. Laura baixou a cabeça, seus ombros pequenos, curvando-se de derrota, e saiu da sala caminhando lentamente, ainda usando a peruca que agora parecia pesada demais para sua cabeça. Quando os passos de Laura desapareceram na escadaria, Marcelo entrou na sala e fechou a porta atrás de si. Seus movimentos eram controlados, mas Patrícia podia ver a fúria contida em cada músculo tenso de seu corpo. Você, ele começou, sua voz baixa, mas carregada de uma raiva mortal. Desobedeceu diretamente minhas ordens. Senhor Ribeiro, eu posso explicar. Explicar o quê? A explosão foi súbita e violenta. Explicar como você deliberadamente violou cada regra que estabeleci? Como você desrespeitou completamente minha autoridade em minha própria casa? Patrícia recuou instintivamente, mas forçou-se a manter o olhar firme. Eu vi uma criança sofrendo e quis ajudar. Ajudar? Marcelo riu sem humor. Você acha que está ajudando criando fantasias que ela não pode manter? O que acontece quando a peruca sair? Quando a realidade voltar? A realidade é que sua filha está se sentindo feia e rejeitada pelo próprio pai. As palavras saíram antes que Patrícia pudesse filtrá-las. Ela precisava se sentir bonita, pelo menos uma vez. Você não entende nada. Marcelo se aproximou, sua presença intimidadora preenchendo o espaço. Não entende o que é ter que olhar para sua filha definhar dia após dia, não conseguir fazer nada para impedir o sofrimento dela. Então faça alguma coisa. Esteja presente. Demonstre que a ama independentemente do cabelo dela. Patrícia sabia que estava gritando com seu patrão, perdendo completamente a compostura profissional. Laura não precisa de uma peruca para ser bonita. Ela precisa saber que é amada. E quem é você para me dizer como cuidar da minha própria filha? Os olhos de Marcelo flamejavam. Uma faxineira que acha que pode consertar problemas complexos com gestos simples? Sou alguém que reconhece dor quando vê. Patrícia deu um passo à frente, sua coragem superando o medo. Sou alguém que teve um pai que se afastou quando ela mais precisava dele e sei o que isso causa em uma criança. O comentário atingiu Marcelo como um soco no estômago. Ele recuou ligeiramente, algo em sua expressão se modificando. Você não sabe de nada sobre minha situação, disse ele, mas sua voz havia perdido parte da fúria anterior. Sei que Laura acha que você não a ama mais porque ela perdeu o cabelo. Sei que ela se sente feia e rejeitada. Sei que ela sonha todas as noites em voltar a ser sua princesa. Patrícia sentiu as lágrimas começarem a cair. E sei que você está tão assustado de perdê-la que já a perdeu emocionalmente. Marcelo virou-se bruscamente caminhando até a janela.
Seus ombros estavam tensos e Patrícia podia ver que ele lutava para manter o controle. Ela estava tão feliz, murmurou Patrícia suavemente. Pela primeira vez desde que comecei a trabalhar aqui, vi Laura verdadeiramente feliz, radiante. E agora ela ficará mais destruída ainda quando a fantasia acabar. Marcelo replicou sem se virar. A fantasia não precisa acabar. O senhor pode continuar fazendo ela se sentir especial. Pode participar da vida dela, brincar com ela, chamá-la de princesa, independentemente de ela ter cabelo ou não. Foi então que Laura apareceu na porta da sala, ainda usando a peruca, mas com os olhos vermelhos de choro. Ela havia obviamente escutado parte da conversa. Papai, ela disse com a voz pequena, você não me ama mais porque eu não tenho cabelo de verdade? A pergunta atingiu Marcelo como um raio. Ele se virou lentamente, encarando a filha que o observava com olhos cheios de dor e esperança. Por um momento que pareceu eterno, pai e filha se olharam através do abismo emocional que havia se formado entre eles. Laura, Marcelo começou, mas as palavras pareceram falhar. Por favor, papai. Laura se aproximou timidamente. Posso continuar sendo sua princesa, mesmo sem cabelo de verdade? Por favor, não me mande embora. As últimas palavras saíram em um sussurro quebrado que despedaçou qualquer defesa que Marcelo ainda pudesse ter. Ele se ajoelhou bruscamente na altura da filha, suas próprias lágrimas finalmente começando a cair. Laura, meu amor, eu nunca pararia de te amar. Nunca. Sua voz tremia violentamente. Você sempre será minha princesa, com ou sem cabelo. Sempre. Laura se jogou nos braços do pai, e pela primeira vez em meses, eles se abraçaram verdadeiramente. Marcelo segurou a filha com força, como se temesse que ela pudesse desaparecer, enquanto sussurrava desculpas quebradas em seu ouvido. Patrícia assistiu à cena com lágrimas nos olhos, sabendo que havia arriscado tudo por este momento. Mas também sabia que, independentemente do que acontecesse com seu emprego, havia valido a pena. Mas o que nenhum deles esperava era que esta seria apenas a primeira de muitas transformações que estavam por vir. A madrugada encontrou Marcelo completamente acordado em seu escritório, contemplando a escuridão através da janela. O abraço com Laura havia despedaçado as barreiras emocionais que ele havia construído cuidadosamente ao longo dos meses, deixando-o exposto a uma avalanche de sentimentos que vinha evitando há tanto tempo. Sobre sua mesa estava uma foto que ele havia pego do quarto de Laura. A última imagem dela com a mãe, tirada 2 semanas antes de Helena falecer em um acidente de carro. No retrato, mãe e filha sorriam radiantes, os cabelos dourados de ambas brilhando sob o sol do jardim. Helena segurava Laura no colo, sussurrando algo em seu ouvido que a fazia gargalhar. Helena, eu prometi que cuidaria bem dela, murmurou Marcelo para a foto, sua voz rouca pela falta de sono. Prometi que seria o pai que você queria que eu fosse, mas falhei miseravelmente. As lembranças o invadiram como uma enxurrada. Helena sempre dizia que Laura era a princesa mais corajosa do mundo, mesmo quando enfrentava pequenos medos infantis. Quando a menina teve medo de monstros embaixo da cama, Helena criou uma poção mágica de coragem e fez uma cerimônia elaborada para protegê-la. Quando Laura ficou triste por quebrar sua boneca favorita, Helena a ensinou que princesas de verdade consertam o que está quebrado com amor. Como eu pude ser tão covarde? Marcelo enterrou o rosto nas mãos. Como pude abandonar nossa filha justamente quando ela mais precisava de mim? A verdade era que o diagnóstico de câncer de Laura havia despertado nele um terror paralisante. Ver a filha enfrentando algo que ele não podia controlar ou consertar com dinheiro o fazia sentir-se completamente impotente. Era mais fácil se esconder atrás do trabalho, criar regras rígidas e manter distância emocional do que enfrentar a possibilidade de perdê-la. Ele se levantou e caminhou pelos corredores silenciosos até o quarto de Laura.
A porta estava entreaberta e ele podia vê-la dormindo pacificamente, a peruca cuidadosamente arrumada no criado mudo ao lado da cama. Mesmo dormindo, havia um sorriso sutil em seus lábios, algo que ele não via há meses. "Meu Deus!" sussurrou, encostando-se no batente da porta. "O que eu fiz com você, minha princesa?" A culpa o atingiu como uma onda avassaladora. Quantas noites Laura havia chorado sozinha. Quantas vezes ela havia esperado por um abraço, por palavras de carinho, por qualquer sinal de que ainda era amada. E ele, em sua covardia disfarçada de proteção, havia negado tudo isso a ela. Marcelo entrou no quarto silenciosamente e se sentou na beirada da cama. Laura se mexeu ligeiramente, murmurando algo sobre princesas e castelos encantados. Ele estendeu a mão hesitantemente e acariciou seu rosto suavemente, sentindo como ela estava magra, como a quimioterapia havia roubado suas bochechas rosadas. "Papai está aqui, meu amor", sussurrou, sua voz quebrada. "Papai sempre vai estar aqui a partir de agora." As próximas horas foram de uma transformação profunda. Marcelo desceu até a sala onde Patrícia havia colocado a peruca em Laura e se sentou no mesmo sofá, revivendo mentalmente a cena. Pela primeira vez em meses, ele havia visto sua filha verdadeiramente feliz, radiante de uma alegria pura que ele havia esquecido que existia. Patrícia tinha razão. Laura não precisava de uma peruca para ser bonita, mas precisava saber que era amada. E ele havia falhado miseravelmente em demonstrar esse amor. Quando o sol nasceu, Marcelo havia tomado várias decisões importantes. Primeiro, cancelaria todas as reuniões dos próximos dias para passar tempo com Laura. Segundo, procuraria um psicólogo especializado em crianças com câncer para aprender a lidar melhor com a situação. Terceiro, pediria desculpas formais para Patrícia. Ela havia feito o que ele não teve coragem de fazer. Às 7 da manhã, quando Patrícia chegou para o trabalho, ela encontrou Marcelo esperando-a na sala principal. Ele estava visivelmente abatido, com olheiras profundas e roupas amarrotadas, como se não tivesse dormido nada. "Patrícia, preciso falar com você", disse ele, sua voz completamente diferente do tom autoritário habitual. Ela se preparou mentalmente para a demissão que certamente viria, endireitando os ombros com dignidade. "Senhor Ribeiro, eu aceito as consequências dos meus atos. Sei que desobedeci suas ordens, mas eu quero pedir desculpas." Ele a interrompeu, suas palavras caindo como bombas no silêncio da manhã. Patrícia piscou várias vezes, certa de que havia ouvido errado. "Você fez por minha filha o que eu deveria ter feito há meses. Devolveu a ela a alegria que eu, em minha covardia, havia roubado." Marcelo se levantou, mas não se aproximou, respeitando o espaço pessoal dela. Laura estava certa ontem. Ela realmente parecia uma princesa. E mais importante, ela se sentiu como uma. "Senhor Ribeiro, você arriscou seu emprego, sua estabilidade, tudo para fazer uma criança feliz. E eu estive punindo minha própria filha por algo que ela não tinha controle. Simplesmente porque eu era covarde demais para enfrentar minha própria dor." Marcelo caminhou até a janela, observando o jardim onde Laura costumava brincar antes de ficar doente. "Quero fazer um acordo com você, Patrícia. Quero que você me ajude a ser o pai que Laura merece. Quero aprender a vê-la como a princesa corajosa que ela sempre foi, com ou sem cabelo." Ele se virou para encará-la. "Em troca, ofereço um aumento salarial de 50% e a promessa de que nunca mais impedirei você de interagir com ela." Patrícia sentiu as lágrimas começarem a cair. A transformação em Marcelo era visível e genuína. Havia algo completamente diferente em seus olhos, uma vulnerabilidade e determinação que não existiam antes. "Aceito, senhor, mas com uma condição", disse ela suavemente. "Qual?" "Que o senhor comece chamando Laura de princesa de novo. E que faça isso hoje mesmo." Marcelo sorriu pela primeira vez desde que Patrícia começara a trabalhar na mansão. "Combinado."
Naquele momento, passos pequenos ecoaram pela escadaria. Laura apareceu na sala, já vestida e penteada, mas sem a peruca. Seus olhos se moveram hesitantemente entre o pai e Patrícia, como se temesse ter perdido a magia do dia anterior. "Papai?" ela disse timidamente. Marcelo se ajoelhou imediatamente, abrindo os braços. "Bom dia, minha princesa corajosa." O sorriso que iluminou o rosto de Laura foi mais brilhante que qualquer peruca poderia ser. Ela correu para os braços do pai e, dessa vez, ele não a soltou. Patrícia observou a cena com o coração transbordando de alegria, sabendo que havia ajudado a consertar algo que parecia irremediavelmente quebrado. Mas o que ela não imaginava era que essa transformação era apenas o começo de mudanças ainda maiores que estavam por vir. 3 meses haviam se passado desde o dia da peruca, e a mansão Ribeiro havia se transformado completamente. O que antes era um mausoléu silencioso, agora ecoava com risadas, conversas animadas e a música das brincadeiras entre pai e filha. Marcelo havia cancelado viagens desnecessárias, reorganizado sua agenda e descoberto que podia administrar seus negócios de forma mais eficiente quando tinha motivação real para voltar para casa. Naquela manhã de sábado, Patrícia chegou para seu turno e encontrou uma cena que a fez sorrir antes mesmo de cruzar a porta. Na sala principal, Marcelo estava sentado no chão, vestido casualmente com jeans e camiseta, enquanto Laura, usando sua peruca dourada, fingia ser uma cabeleireira que arrumava o cabelo do pai com pentes de brinquedo. "Papai, você precisa ficar quietinho para eu fazer um penteado lindo", dizia Laura com seriedade profissional, dividindo o cabelo de Marcelo em pequenas mechas e prendendo-as com presilhas coloridas de borboleta. "Mas, princesa, tenho certeza de que já estou lindo o suficiente para ser seu assistente real", brincou Marcelo, fazendo Laura gargalhar. "Assistente não, papai. Você é o rei do castelo, lembra? Mas todo rei precisa estar bem penteado para governar o reino." Patrícia observou a interação com o coração aquecido. A transformação em ambos era extraordinária. Laura havia recuperado não apenas sua alegria natural, mas também ganhado uma confiança que transparecia em cada gesto. Marcelo, por sua vez, havia descoberto que ser vulnerável não o tornava fraco. Pelo contrário, havia fortalecido sua conexão com a filha de formas que ele nunca imaginou possíveis. "Bom dia, pessoal", cumprimentou Patrícia, colocando sua bolsa no aparador da entrada. "Tia Patrícia!" Laura correu para abraçá-la, ainda usando a peruca que havia se tornado um acessório frequente, mas não mais uma necessidade emocional. "Olha como o papai está bonito. Eu fiz 3 coques e 2 rabos de cavalo." Marcelo se levantou, exibindo orgulhosamente o penteado maluco que Laura havia criado. "Estou considerando usar este estilo na próxima reunião de diretoria. O que você acha, Patrícia?" "Acho que causaria uma revolução no mundo corporativo." Ela riu, notando como os olhos de Marcelo brilhavam de felicidade genuína. "Papai, agora é a vez da tia Patrícia." Laura bateu palmas animadamente. "Ela vai ficar linda com tranças de princesa." Nos meses anteriores, esse tipo de interação havia se tornado rotineiro. Marcelo não apenas permitia que Patrícia participasse da vida de Laura, como ativamente encorajava essa relação. Ele havia percebido que a faxineira trazia uma perspectiva materna e amorosa que enriquecia o mundo da menina de formas importantes. "Na verdade", disse Marcelo, assumindo uma postura mais séria, "eu queria conversar com você sobre algo importante, Patrícia." Laura imediatamente captou a mudança no tom e se aproximou do pai, segurando sua mão. Nos últimos meses, ela havia aprendido a não temer essas conversas sérias, pois descobriu que elas geralmente traziam surpresas boas. Laura começou o novo ciclo de quimioterapia na semana passada e os médicos estão muito otimistas. Os tumores estão respondendo melhor que o esperado. O alívio na voz de Marcelo era palpável. Mas mais importante que isso, ela está emocionalmente mais forte, mais confiante.
E grande parte disso é graças a você. Patrícia sentiu os olhos marejarem. Senhor Marcelo, Você apenas mudou nossa família inteira. Ele a interrompeu suavemente. E por isso tenho uma proposta para fazer. Marcelo se ajoelhou na altura de Laura, segurando suas mãos pequenas. Princesa, conversamos sobre isso ontem. Você se lembra do que decidimos? Laura assentiu energicamente, seus olhos brilhando com um segredo compartilhado. Tia Patrícia, Laura disse solenemente, você quer fazer parte da nossa família de verdade? Patrícia olhou confusa entre pai e filha. Como assim, querida? Marcelo se levantou e caminhou até Patrícia, seus movimentos ligeiramente nervosos. Patrícia Costa, nos últimos meses, você provou ser muito mais que uma funcionária exemplar. Você se tornou uma presença essencial nas nossas vidas. Laura te ama como uma mãe e Ele pausou, respirando fundo antes de continuar. Eu me apaixonei por você, pela sua compaixão, sua coragem, sua capacidade de enxergar beleza onde outros veem apenas problemas. Marcelo retirou uma pequena caixa de veludo do bolso. Patrícia Costa, você aceita se casar comigo e ser oficialmente a mãe que Laura sempre mereceu ter? O mundo pareceu parar ao redor de Patrícia. A caixa se abriu, revelando um anel de diamante simples, mas elegante, que brilhava sob a luz da manhã. Laura pulava animadamente ao lado do pai, mal conseguindo conter sua animação. Fala que sim, tia Patrícia. Por favor, fala que sim. Laura implorava, seus olhos dourados cheios de esperança. Patrícia olhou para aquela cena. Um homem que havia se transformado completamente por amor à filha. Uma menina corajosa que havia enfrentado suas batalhas mais difíceis com dignidade. E ela mesma, uma faxineira que havia arriscado tudo para devolver a alegria a uma criança. Sim, ela sussurrou, depois repetiu mais alto. Sim, eu aceito. Marcelo deslizou o anel em seu dedo com mãos ligeiramente trêmulas, enquanto Laura gritava de alegria e os abraçava com força suficiente para derrubá-los no sofá. Agora somos uma família de verdade, Laura cantarolou, dançando pela sala com sua peruca dourada balançando. E eu tenho 2 pais que me amam. Marcelo segurou Patrícia contra si, sussurrando em seu ouvido. Obrigado por me ensinar que o amor não é sobre controle ou proteção excessiva. É sobre estar presente, é sobre participar, é sobre ser corajoso o suficiente para se machucar se isso significar fazer alguém feliz. Obrigado por ter coragem de mudar. Ela respondeu, sabendo que aquele era apenas o começo da maior aventura de suas vidas. Enquanto assistiam Laura brincar alegremente, ambos sabiam que ainda havia desafios pela frente. O tratamento de Laura continuaria por mais alguns meses. Haveria momentos difíceis e incertezas, mas enfrentariam tudo juntos, como a família que haviam se tornado através da coragem de uma faxineira, da transformação de um milionário e do amor incondicional de uma pequena princesa que havia ensinado a ambos o verdadeiro significado de ser corajoso. Mas o que nenhum deles imaginava era que a maior transformação ainda estava por vir. 2 anos depois, o jardim da mansão Ribeiro estava decorado com flores brancas e douradas, criando um cenário de conto de fadas para o casamento mais esperado da cidade. Convidados se acomodavam em cadeiras elegantemente dispostas no gramado, mas todos os olhares se voltavam para a pequena figura que caminhava graciosamente pela passarela improvisada. Laura, agora com 8 anos, era a daminha de honra mais radiante que qualquer cerimônia já havia testemunhado. Seus cabelos haviam crescido de volta, mais volumosos e brilhantes que nunca, formando cachos dourados que dançavam sobre os ombros do vestido de princesa cor-de-rosa que ela havia escolhido pessoalmente. Em suas mãos, carregava uma cestinha de pétalas de rosas que espalhava pelo caminho com a seriedade de quem executa a missão mais importante do mundo. Mamãe Patrícia vai ser a noiva mais linda do universo, sussurrou para si mesma, repetindo as palavras que havia ensaiado durante semanas.
No final da passarela, Marcelo aguardava em um elegante smoking azul marinho, suas mãos ligeiramente trêmulas de nervosismo e felicidade. Aos 43 anos, ele havia se tornado um homem completamente diferente. Seus olhos brilhavam com uma alegria genuína que nunca existira antes. E sua postura irradiava a confiança de alguém que havia encontrado seu verdadeiro propósito na vida. Quando a marcha nupcial começou a tocar, todos se levantaram. Patrícia apareceu no final da passarela, deslumbrante em um vestido de noiva simples, mas elegante. Seu cabelo preso em um coque romântico ornamentado com pequenas flores brancas. Carmen, a governanta que havia se tornado uma segunda mãe para ela, segurava seu braço com orgulho maternal. Enquanto caminhava em direção ao altar, Patrícia relembrou a jornada extraordinária que a havia trazido até ali. 2 anos antes, ela era uma faxineira desesperada por emprego, disposta a aceitar qualquer condição para sustentar sua família. Hoje, estava prestes a se casar com o homem que amava e adotar oficialmente a filha que já considerava sua. Laura havia passado por mais 6 meses de quimioterapia, mas com Patrícia e Marcelo unidos ao seu lado, enfrentara cada sessão com uma coragem que impressionava os médicos. O tratamento havia sido um sucesso completo. Os médicos declararam Laura oficialmente em remissão há 8 meses e seus cabelos haviam crescido mais bonitos que nunca. A cerimônia foi simples, mas profundamente emocionante. Quando chegou o momento dos votos, Marcelo se virou para Patrícia, sua voz trêmula, mas firme. Patrícia, você me ensinou que o verdadeiro amor não é sobre ter controle, mas sobre ter coragem de ser vulnerável. Você salvou não apenas minha filha, mas a mim mesmo. Prometo ser o marido que você merece e o pai que Laura sempre precisou. Patrícia limpou suas próprias lágrimas antes de responder. Marcelo, você me mostrou que nunca é tarde demais para uma família se transformar através do amor. Prometo amar vocês dois incondicionalmente, nos dias bons e nos desafiadores. Quando o pastor os declarou marido e mulher, Laura não esperou a tradicional frase sobre beijar a noiva. Ela correu para abraçar os dois, criando um sanduíche familiar que arrancou aplausos emocionados de todos os presentes. Agora somos uma família para sempre. Ela gritou, sua alegria contagiante ecoando pelo jardim. Durante a festa, Laura foi a estrela absoluta, insistindo em fazer um discurso improvisado no microfone. Quando eu estava doente e careca, eu achei que nunca mais ia ser feliz, disse ela com a seriedade de uma adulta. Mas a mamãe Patrícia me ensinou que ser princesa não é sobre ter cabelo bonito. É sobre ter um coração corajoso e uma família que te ama. Mais tarde, quando Laura finalmente havia adormecido no colo de Patrícia, os recém-casados se sentaram no balanço do jardim, contemplando as estrelas que brilhavam sobre sua nova vida juntos. Conseguimos, não foi? Marcelo disse suavemente, passando o braço ao redor da esposa. Sim, conseguimos, Patrícia respondeu, ajeitando Laura, que dormia profundamente, seus cachos dourados brilhando sob a luz da lua. Uma família que havia se formado através da coragem, transformação e amor incondicional. Haviam descoberto que o verdadeiro milagre não estava em gestos grandiosos, mas na escolha diária de amar sem condições, de ser corajoso quando o medo aparece e de acreditar que toda pessoa merece uma segunda chance de ser feliz. E assim, uma história que começou com demissões se tornou um testemunho poderoso de que o amor verdadeiro transforma destinos quando escolhemos a compaixão ao invés do medo. E aí, pessoal, o que acharam dessa jornada incrível de transformação? Essa história nos ensinou que o amor verdadeiro tem poder de curar qualquer ferida e transformar qualquer família quando escolhemos a compaixão ao invés do medo. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like para ajudar mais pessoas a verem essa mensagem. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma história emocionante. Não saiam ainda.
Temos outra história emocionante esperando por vocês no próximo vídeo que vai mexer ainda mais com seus corações. Obrigado por estarem conosco nessa jornada. Até a próxima.